Tá bom? Tá legal? Não, fecha esse botão aqui, tá parecendo um Sidney Magal. E aí, pessoal, depois de fechar o meu botão de Sidney Magal, hoje a gente vai falar sobre tantrismo, que eu sei que é um assunto que vocês gostam. Vou fazer para vocês um panorama para o estudo e compreensão do tantrismo no Sanatana Dharma, do tantrismo no hinduísmo. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está vindo aqui pela primeira vez, a gente fala sobre revolução de si, esse processo incrível de revolver para dentro da própria consciência e descobrir esse manancial de sabedoria, bondade e beleza dentro de si, que se reflete no mundo e ressignificar a sua vida de verdade, não a la moda coach, a partir dos métodos, das técnicas e dos caminhos da sabedoria tradicional dos mestres e mestras de inúmeras tradições. Então, se você está chegando aqui agora, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, manda esse vídeo para os teus amigos, vai lá em cima, no link, copiar, colar e mandar no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Orkut, no Google+, no tudo que você puder. E deixa seu comentário no comentário de alguém para a gente fortalecer a nossa Sangha Online. E falando em Sangha Online, se você quiser participar das nossas discussões na nossa Sangha Online, além dos cursos no Instituto Revolução de Si, nas formas que a gente ministra a pedagogia da Revolução de Si, existe a nossa Sangha Online no Instagram. E como faz para se inscrever na nossa Sangha Online no Instagram? Como faz, Paty? Entra no Instagram e tem lá no link, tem lá o link direto do nosso grupo. Bom, eu tava falando com o meu amigo que já fez um monte de lives com a gente e que só não continuou fazendo um programa com a gente chamado Millennial Yogis porque ele também trabalha, além de ser um yogi, o César Sampaio, esse cara aqui. Ele me perguntou algumas coisas sobre os gurus tântricas e eu pensei, isso é um excelente vídeo pro YouTube. Tcharam, obrigado, César. Porque ele me perguntou sobre um swami específico do tantrismo e aí eu quero fazer um panorama para você que quer estudar tantrismo de verdade, saber quais são as minhas fontes de estudo tântrico acadêmicos e tradicionais e o que eu considero de fato relevante. Então vamos lá. Primeiro, para você que não sabe nada do que é tantrismo, para você que acha que tantra é massagem erótica ou adjacências, eu fiz um vídeo sobre isso uns meses atrás, tá aqui no card para você assistir. Então assiste lá primeiro para você entender que tantra é uma escola, uma tradição filosófica com inúmeras derivações na Índia, um movimento de pensamento que movimentou a Índia durante séculos, teve milhares de representantes, toneladas de textos muito bem escritos sobre as mais diversas matérias, e não, isso não é sobre Kama Sutra, não, isso não é sobre hedonismo barato, tá? Posto isso, quais são as minhas fontes para te indicar para você ter um bom panorama e começar a explorar o tantrismo e começar a entender o tantra como um movimento filosófico sofisticado de pensamento que ele de fato é. Bom, a minha primeira referência é a do grande mestre de uma das escolas tântricas mais belas, sofisticadas e interessantes que eu já conheci, que é o Shivaísmo da Kashmira, que engloba aspectos de 3 grandes formas de tantra, né? O Krama, o Spanda e Pratyabhijna. Então essas grandes 3 escolas, você quer saber sobre o que elas falam, depois você olha lá, mas esse grande mestre, que foi considerado o último grande mestre dessa tradição não dualista de Shivaísmo da Kashmira, é esse cara aqui, Swami Lakshmanju. Tudo que vem dele eu assino embaixo, ele é um grande mestre, embora ele tenha essa voz engraçada que parece um pouco do pessoal dos Simpsons, mas ele é um iluminado, sem dúvida, um Mahasiddha. E os livros dele, as traduções dele, do Spandakarika, do Shiva Sutra e tudo mais, são tudo muito, muito bem feito. Ele tem um discípulo que também era um grande erudito, chamado Jaidev Singh. Tudo que vier de Swami Lakshmanju e do Jaidev Singh você pode ler, que é muito bom, é muito autêntico, é muito poderoso. E os discípulos diretos ocidentais de Swami Lakshmanju, que são o Alexis Sanderson, o Mark Dikowski e a Bettina Balmer. Esses 3 caras são excepcionais e eu tenho a honra de ser aluno de um aluno de 2 deles. Então, esse cara aqui, João Carlos Gonçalves, ele é aluno do Mark, ele é aluno da Bettina. Então, se você quiser saber sobre o Shivaísmo da Kashmira de verdade, procura lá o Ashrama Urbana, é uma excelente fonte para você conhecer o Tantra, entender os fundamentos da linguagem sânscrita, que é importante para você entender tantrismo e meditar no tantrismo, não é só começar a visualizar chakras, coisa nenhuma. Bem, então,
para vocês entenderem, o Mark Dickovsky, eu tive a honra de conhecê-lo, ele é um gênio, e ele é um europeu que vive na Índia há muitos anos, ele é um grande citarista além de tudo, né? Aqui um trechinho da filmagem que eu fiz dele tocando citar lá quando eu estive em Varanasi a última vez. Então, o Mark, para vocês entenderem a importância dele, ele foi responsável por redescobrir um culto tântrico inteiro, o culto de Kubdika, que era uma divindade que acreditava-se ter sido perdido o culto dela, a adoração a ela na Índia. Ele escavou, né? Ele procurou vilarejos após vilarejos e descobriu no Nepal um lugar que ainda realizava o culto a Kubdika, onde os textos estavam preservados. Ele traduziu esses textos, comentou, é incrível. A Bettina, para vocês terem uma ideia, ela é consultada por panditas, indianos, ela é consultada por swamis indianos, ela é consultada por lamas tibetanos como referência em Tantra Shaiva. Assim, uma mulher branca ocidental ser considerada uma personalidade de respeito entre mestres é muita coisa, porque a Índia é extremamente sexista, extremamente xenofóbica. E os tibetanos também. E para eles terem a Bettina na condição de acharya, é que ela é realmente excepcional. Então, tudo que vier da Bettina Balmer é bem legal também de ler. O Alexis Sanderson, eu nunca li muita coisa, eu li alguns artigos dele. Mas o aluno do Alexis Sanderson, pelo menos o aluno de maior destaque no mundo acadêmico e fora dele, é o Christopher D. Wallace, o Harish. E vocês têm a vantagem de ter o livro do Harish, eu já falei dele lá no primeiro vídeo sobre Tantra. O primeiro livro do Harish está em português. E ele é um excelente panorama para você entender o Tantra hindu, o Tantra Shaiva principalmente, né? O Shaiva Agama. Então, o livro do Harish é uma boa introdução. Se você não sabe nada de Tantra, começa aqui. É um ótimo preâmbulo para você. E daqui a pouco vai ter outro livro dele publicado, que é a The Recognition Sutras, os Sutras do Auto Reconhecimento, acho que vai ser assim que eles vão traduzir. É o Edgar também que está traduzindo, meu professor, que vocês já viram nas lives. Esse aqui foi o Ed também que traduziu, então está muito bem traduzido, o livro é todo ilustrado, é muito bela a edição. Ainda esse ano, se tudo der certo e a pandemia permitir, a Palas Athena vai publicar um livro do Mark em português, traduzido pelo João, meu professor, que é a doutrina da vibração, falando dessa noção que algum dia a gente vai trabalhar aqui no canal, chamado Spanda, que tudo é vibração da divina deusa, tudo é a grande vibração da consciência cósmica e nós vibrando em contrapartida. É muito bonito o conceito. Então, beleza, esse é um campo do tantrismo que você pode estudar a partir do Swami Lakshmanju e suas descendências. Quais outras escolas no Tantra Hindu que você pode estudar que me são confiáveis? Bom, tudo que vem do Swami Rama eu gosto muito, do Swami Rama e do seu discípulo mais erudito, que é o Swami Veda Bharati, esse cara aqui, Swami Rama era esse aqui. Embora o Swami Rama ele trabalhasse mais aspectos técnicos da prática de Hatha Yoga e de Kundalini Yoga e não ficasse desmembrando tantos conceitos, ele preferia, primeiro que ele era um pioneiro nesse assunto nos Estados Unidos então, e no Ocidente, então ele era mais econômico quanto às terminações sânscritas, quanto aos cultos secretos, as operações místicas e tal, mas eu gosto do que ele escreve. Então, por exemplo, The Science of Breath é um excelente livro, os livros o outro grande discípulo do Swami Rama que escreve muito bem também é o Pandit Rajmani Tigunai. Esse cara aqui, ele é o diretor hoje do Himalaya Institute, e os cursos lá são bem legais. Aí existe um outro ramo também para estudar tantrismo, que é a galera advinda do Nityananda. Esse Nityananda aqui, esse é o velho, esse aqui, esse era um grande yogi. Esse outro aqui é uma fraude, pelo amor de Deus, tá? Qualquer dia a gente fala dos absurdos desse cara, mas ele, assim, se você tá entrando nos estudos dele, não cai nessas histórias de Siddhis e tal. Ele não tem nem propriedade para falar dos ágamas, gente. Esse cara é um embuste terrível, assediador. Nossa, ele é o Edir Macedo do universo tântrico, tá? Pra vocês terem uma ideia, ele tá foragido da Índia com ordem de prisão e tudo mais. Sabe dessa parte?
Tem um monte de seguidor desse cara no Ocidente, desse Nityananda, e ele fugiu da Índia com ordem de prisão por conta dos assédios dele e tal, e ele montou numa ilha a sua própria república. Ele comprou uma ilhota num país da América Central e disse que ali chama agora Kailasha, uma nova nação onde ele é o absoluto rei maluco. Tudo no comportamento desse cara é sociopático. Como é que as pessoas seguem isso? Jesus Cristo. Enfim, o Nityananda original, até porque Nityananda é o nome comum de Swamis, o Nityananda, o Paramahansa Nityananda, o Swami Nityananda, ele era um grande mestre, tão mestre que era que usava só essa tanga, tão mestre que era que não precisava de nada, as pessoas davam dinheiro para ele jogava fora. Ele teve 2 grandes discípulos, e os livros dele sobre Tantra, desses 2 discípulos, são muito bons. Os livros do Rudrananda, que é o Rudy, esse americano aqui. Tem uma história bem legal sobre a morte dele, algum dia vocês me peçam para contar. Tá, eu conto agora. Dizem que ele era um grande yogi, muito avançado, e o Tantra tem essa ênfase em ensinar as pessoas a morrer, né? Contam os estudantes dele, mais próximos, porque o Rudy morreu num acidente de avião, né? Muito jovem, inclusive. Então o Rudy, ele era um comerciante muito rico de artigos orientais. Ele conheceu o guru dele na década de 50, se eu não me engano, se tornou um acharya. Nunca foi feito o Swami pelo descendente direto do Nityananda, depois eu conto essa história. E aí ele tinha os discípulos dele, ele iniciava as pessoas no Tantra e tal. E aí ele estava num avião e ele ficava dizendo várias vezes para as pessoas que ele ia viver pouco, que ele ia viver pouco, que ele ia viver pouco. Nessa passagem, nessa viagenzinha de avião curta que ele estava fazendo de um lugar a outro dos Estados Unidos, ele estava meditando, aí ele abriu os olhos, chamou todo mundo, começou a dar ensinamento, e disse assim, e este é o ensinamento final. E virou os olhos para cima, o avião bateu, morreu ele, eu não sei se morreu mais gente, eu sei que o pessoal se machucou feio, sobreviveu algumas pessoas, mas ele morreu naquela hora, e quem estava lá disse que o peito dele abriu e o coração dele estava ali aberto como uma flor, assim. Meio macabro, meio terrível, mas essa é a história que contam. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas é legal a história. Né? Né? O outro discípulo do Nityananda é o Muktananda. Esse cara ficou super famoso. Mas o Muktananda é um mestre polêmico, né? O Muktananda tinha várias power trips. O cara adorava a própria imagem. Ele tinha um comportamento altamente questionável. Mas ele era um cara muito erudito. E ele foi um dos caras que o Mark mesmo fala, né? Que foi por causa dele que muita gente foi ler os livros do Mark. Porque ele exigia que os alunos dele estudassem muito. E, aliás, a discípula, a herdeira da Sampradaya dele foi a guru do Christopher Wallace, a primeira guru dele. Ele fala bastante bem dela e tal. Então, o Muktananda é um cara que é muito bom de ler, é um cara que tinha muitos grandes insights. O Ram Dass mesmo fala que ele tinha enormes siddhis. Todo mundo conheceu o Muktananda, fala que ele tinha siddhis gigantescos, né, poderes yógicos gigantescos, mas que ele era uma pessoa questionável. Mas vale a pena ler o que ele escrevia. A outra grande escola que eu assino embaixo do que ele escreve, a despeito de haver ou não controvérsias e tal, para a pessoa dele, é o Swami Satyananda Sarasvati. Esse cara aqui, ele foi discípulo desse outro cara aqui, Swami Shivananda. E aí que tá. Porque pode ser que alguém apareça aqui me dizendo, porque o Swami Shivananda foi muito famoso e tal. A Paty sabe quem né, Paty? A gente foi lá onde ele meditou, muito emocionante, assim, a cabaninha dele em Rishikesh, onde ele ficou vários anos fazendo sadhana antes de virar um mestre realizado. O Shivananda, sem dúvida, era um Mahasiddha. E uma curiosidade, Paty, é que o Shivananda, ele era um mestre tão completo, tão amplo, tão, né, tremendo, que ele foi guru de quase tudo quanto é guru que ficou famoso no Ocidente no século XX. Sabia dessa? Não. O que é louco é que esses gurus que foram discípulos do Shivananda são muito diferentes entre si. O ensinamento deles era muito diferente, a forma de ensinar, o tipo de hinduísmo, que mostra que o Shivananda era o tipo excelente de guru que ensinava cada discípulo de acordo com o que aquele discípulo precisava. Então, alguns discípulos são mais Advaitins, né, do tipo do Shankara. Um dos discípulos dele foi o Swami Chinmayananda, que é o guru do Dayananda, da linhagem da Glória Arieira. O Swami Chinmayananda teve outro guru, o Swami Tapovan, mas um deles foi o Swami Shivananda. Ele foi um dos gurus do Yuji Krishnamurti,
que era um cara que depois se desvencilhou de todas as tradições. Ele foi o guru de um monte de gente, eu não vou lembrar agora do cara lá do Tiger King também. E ele foi guru do Swami Satyananda e de outras várias pessoas muito importantes na época, né? Ele foi inclusive o guru da primeira Swamini ocidental, que montou um ashram no Canadá, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela era uma pessoa muito especial também. E o Swami Shivananda treinou esse cara, que era o Swami Satyananda, um grande erudito, e o Swami Satyananda, que fundou a Bihar School of Yoga, era muito interessado no Tantra. Ele praticou Panchagnisada, naquele retiro que eu fiz das 5 fogueiras, que eu fiz por 5 dias e foi difícil, ele fez por 5 anos. Pois é. E ele tem vários livros muito bem escritos, ele é guru de alguns professores meus, o Dharma Bodhi entre eles. Ele é o cara que divulgou mais fortemente para o Ocidente o conceito de Yoga Nidra, que é a yoga do sono. Ele é o cara que falou bastante bem sobre Kundalini, os livros dele sobre Kundalini, sobre chakras, sobre Yoga Nidra, sobre Tantra, enfim, são todos muito bons. Então o Swami Satyananda certamente é uma referência e tem algumas coisas dele em português. Eu não sei quão bem está traduzido, o que eu li dele foi em inglês, mas ele é uma fonte confiável. O Swami, que hoje é o responsável pela Bihar School of Yoga também, que é o discípulo dele, Swami Niranjanananda. Você também vai encontrar certos aspectos do tantrismo expressos na ordem Ramakrishna, eu sou devoto de lá, então eu posso dizer que é uma fonte confiável de leitura dos textos sânscritos, mas eles não são tântricos, né? O Ramakrishna é quem tinha um grande apelo tântrico, ele era iniciado no Kali Kula, porque né, ele era adorador da Mãe Divina na forma de Mãe Kali, enfim, mas você vai achar muito mais coisas escritas sobre Advaita Vedanta na ordem Ramakrishna do que Tantra. Agora, uma outra fonte que eu tenho que agradecer muito ao Danilo, o Danilo Costa Lima, meu amigo, por ter me apresentado essa fonte, é o guru dele, o Acharya Staneshwar Timalsina, que além de ser um grande acadêmico, é um excelente professor, né, Paty? Uhum. A Paty fez o curso comigo, o curso que ele deu sobre o Tripura Rahasya esse semestre. É fácil, Paty? Não. Então é isso que tá. As pessoas querem falar que Tantra é a arte sublime da meteção desenfreada, porque elas não têm coragem de estudar a verdadeira filosofia tântrica a fundo e saber o quanto você vai ter que esmiuçar a sua própria mente para entender esses conceitos. Ora, essa é uma das tradições espirituais, filosóficas, enfim, que tentam investigar e apontar caminhos para você descobrir a mais importante de todas as respostas. Quem é você? Você acha mesmo que essa resposta e esse caminho vai ser dado de maneira simples e fácil e rápida? Claro que não. Então, bom, esse foi um panorama que eu dei para vocês. Se quiser saber mais, tem o nosso curso de Introdução às Filosofias da Índia. Lá a gente esmiuça as ideias desses pensadores e tal, de outras escolas também. Então fique atento, atenta, e aí a gente pode trabalhar isso com mais profundidade. Por hora, você tem aí um grande panorama e um grande arcabouço de leituras para você fazer. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.